nessa semana, né, após o processo eleitoral, as análises, né, sobre o que foi, né, independente do resultado, né, que elegeu o prefeito Adiló, mas de uma análise das abstenções, né, fizemos, né, na terça-feira, e hoje mais uma análise sobre as fake news que permearam esse processo eleitoral. O que, ao nosso ver, é um desserviço à população, confunde o eleitor e também leva à descrença política, né? Um ambiente, às vezes, beligerante, um ambiente gerando ódio, discórdia, desinformação, que acaba confundindo o eleitor e, muitas vezes, o eleitor acaba nem participando do processo eleitoral em função dessas brigas. Então, é um ponto a ser analisado para a gente trazer também luzes sobre esse tema, se falar futuramente da regulamentação, né, das redes sociais para evitar e coibir esse tipo, né, de prática, porque isso acaba, né, envenenando, vamos dizer assim, né, intoxicando o ambiente político, mas também acaba reverberando lá na sociedade, né, trazendo, né, um desserviço à nossa população. Era isso que eu gostaria de trazer, né, para a gente poder debater mais, né, com os vereadores e com a sociedade. E um ponto importante que o senhor levanta mesmo, porque a Justiça Eleitoral também está preocupada com o número da abstenção. A gente teve uma abstenção alta em Caxias do Sul, mais de 99 mil pessoas escolheram nem participar desse processo. E sim, pode ser que exista uma ligação aí com as fake news, como tantas outras questões aí que estão ao redor desse assunto. Né? Também vendo que isso não é uma prerrogativa só de Caxias do Sul, né? Aqui nós tivemos 99 mil, mas em todo o Brasil também tivemos um aumento na abstenção. E isso é através do descrédito na política. Isso é prejudicial para toda a sociedade. Então a gente tem que levar informação verdadeira, a gente tem que levar projetos de cidade, projetos de estado, de país, e não pessoalizar uma campanha tentando falar de fatos pessoais ou de fatos comportamentais, e sim do que a gente vai estar trazendo em benefício para a sociedade. Eu acho que esse é o debate que a gente gostaria de propor e de fazer, né? Sem mentiras, sem arrogâncias, né? Sem imputar a outras pessoas fatos inverídicos, né? Então é isso que a gente gostaria, um debate de projeto, né? Um debate de propostas para a sociedade e não pessoalizando e diminuindo o debate que é tão importante. Muito importante o que o senhor está levantando aqui para nós. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado. Gente, era isso.